Já acomoda aí na poltrona que o vídeo de hoje está incrível, então já vem comigo aqui, a gente já começa com uma notícia do búlgaro que o Moraes se recusa a extraditar, né, para a Espanha, é traficante de drogas, pessoal. Então vou trazer isso e muito mais aqui nesse vídeo. Além disso, o Rodrigo Constantino aqui da Oeste critica terem detido um homem que chamou o Lula de ladrão, pessoal. Exatamente isso, deteram um homem que chamou o Lula de ladrão. E o Constantino vai trazer tudo aqui sobre essa notícia. Além disso, o Temer, pessoal, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes, vai cumprir papel de pacificação, né? Ele fala que o Moraes vai sim cumprir esse papel de pacificação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Será? Você vai entender essa notícia. Outra notícia que eu trago aqui é que a esquerda, né, que grita sem anistia contra o 8 de janeiro, começa a fingir que não viu o Lula dando asilo político, né, e mandando um avião da FAB para trazer uma corrupta lá do Peru. Exatamente isso, pessoal. Então, a esquerda que está sempre gritando sem anistia faz vista grossa quando o Lula manda um avião da FAB buscar uma corrupta que foi condenada a 15 anos de prisão lá no Peru, trazer sem custo nenhum para cá. Além disso, internado na UTI há 4 dias, a gente vai trazer notícias aqui em primeira mão do Bolsonaro para você. Além disso, PT tentando entregar ao STF uma competência exclusiva do Congresso Nacional sobre o ramagem, né? Então, você vai entender toda essa questão, né, nesse vídeo daqui. Então, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas, aqui já vamos para a nossa primeira notícia. Pessoal, ficando chato para o Brasil essas questões, né, de política, né, que próprio STF e governo ficam fazendo, tá? Vamos trazer essa notícia aqui que o búlgaro que Moraes recusa extraditar traficou drogas, diz o governo espanhol. Decisão do magistrado brasileiro em relação ao criminoso é entendida como retaliação política, tá? Então, Vasil Georgiev, né, Vasilev, o búlgaro, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recusa extraditar para a Espanha, cometeu crimes por tráfico de drogas em Barcelona. Informação é do governo espanhol. A Justiça brasileira prendeu esse búlgaro no dia 18 de fevereiro deste ano, contudo, sua detenção se deu apenas em novembro de 24. Já em março de 2025, ele passou por interrogatório em Mato Grosso do Sul. Alexandre de Moraes suspendeu na noite de terça-feira o processo de extradição, né, do Vasilev, e a decisão ocorreu horas depois da Justiça Espanhola negar o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, feito pelo governo brasileiro. Pessoal, só para que você entenda que quando um crime é realizado, por exemplo, tanto no Brasil quanto na Espanha, tráfico de drogas é crime. Então, o Brasil tem a obrigação de extraditar, nesse caso, o búlgaro. Já opinião, por exemplo, crime de opinião, que é o caso do Oswaldo Eustáquio, no Brasil não era para ser crime, mas foi considerado crime. Só que lá na Espanha não é crime, né? Não é considerado crime opinião. Então, por isso, como não é crime lá e virou crime aqui, por isso que eles não vão extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porém, no caso desse búlgaro aqui, como é crime aqui no Brasil e é crime lá na Espanha, então o Brasil tem a obrigação, sim, de extraditar. Então está ficando muito chato para o Brasil essa questão internacionalmente, né? Próxima notícia aqui, a gente traz aqui, pessoal, o Rodrigo Constantino criticando terem detido um homem que chamou Lula de ladrão. Vamos ouvir aqui o Constantino. Então, vamos começar pela segunda pergunta. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, esses são os países que, se você chamar o ditador de ditador, ou de ladrão, ou de safado, você pode acabar preso, né? Vão prender todo mundo? Vão prender muita gente, eles não precisam prender todo mundo. Eles precisam intimidar todo mundo e criar uma espiral de silêncio. Por isso que o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, foi incluído em inquérito por falar que o Lula, ladrão, é ladrão, né? E eu acho muito divertido quando fala assim, a polícia foi cobrar esclarecimento. Pode mandar para mim. Não precisa se dar esse trabalho todo. Vamos lá, pedalinho, com o nome dos netos no sítio que não era dele, as benfeitorias no triplex, que tão pouco era dele, e por aí vai. Lula é ladrão.
com provas sobradas, julgado e condenado por 9 juízes e desembargadores em 3 instâncias. Ele não foi inocentado depois, ele foi num malabarismo com base no CEP, de onde ele foi julgado. Ele foi solto, colocado como elegível uma vez mais para voltar à cena do crime, como diria o seu próprio vice. Então, perguntem ao Gilmar Mendes, que falava da cleptocracia instaurada pelo PT no Brasil. Perguntem ao vice, Geraldo Alckmin. Seriam essas as minhas testemunhas arroladas no meu processo. Aliás, por favor, Lula, você é ladrão. Então eu estou falando. Me processe e eu vou arrolar essas testemunhas. Chamar o Alckmin, chamar o Gilmar Mendes, chamar o Barroso. E nós vamos explicar por que eu estou falando que o ladrão é ladrão. Porque roubou, desviou recurso público. E tem mais, hein? Eu vou mostrar alguns vídeos do próprio Lula. Em atos de sincericídio, ele dizendo, porque quando alguém é pego roubando no Brasil, um político é pego roubando, ele vai e submerge. Eu não. Eu enfrentei eles. Então, de novo, é óbvio, Cauti, que não é o que está em disputa aqui se o Lula é ladrão ou não, ou os limites da liberdade de expressão em debate. Isso não está em debate para ninguém com bom senso. Todo mundo sabe que a população tem o direito, e eu vou além, o dever moral, de botar o dedo na cara de político safado e falar que ele é safado. O problema é que eles estão tentando intimidar a população, como todo ditador companheiro do Lula fez nos países em que o socialismo pegou. É disso que se trata. O resto é balela e cabe a nós, com alguma coragem, insistir chamando o ladrão de ladrão. Tá aí, pessoal. Então, Rodrigo Constantino furioso aí, que tiveram um homem que chamou Lula de ladrão. Próxima notícia aqui, Temer diz, pessoal, vamos lá. Fechar aqui. Temer diz que Moraes vai cumprir papel de pacificador, pessoal. Será mesmo? Vocês sabem que o Moraes ele foi indicado pelo Temer na época que era presidente, né? Então ele foi indicado como um ministro do STF na época que o Temer era presidente, tá? E ele recomenda que correções sejam feitas pelo próprio STF. Tá? Então, o Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia. Não se pode negar isso, mas talvez para não criar nenhum mal-estar com o STF, melhor seria que o próprio STF né, fizesse uma nova dosagem das penas. Tá? A pena deve ser de menor tamanho. É o que fala o ex-presidente Temer, né, pessoal? É possível fazer uma nova dosimetria, punição houve, tinha de haver, mas também a pena deve ser de menor tamanho. É uma solução conciliatória. O que eu estou propondo é uma mediação, um meio termo, afirmou o ex-presidente, que no final da semana declarou em um evento dos Estados Unidos, né, que o próprio STF fizesse a dosagem. Pessoal, próxima notícia aqui. A gente vê aqui 2 pesos, 2 medidas, né? A esquerda que grita sem anistia, ela finge que não viu o Lula dando asilo político e num avião da FAB para trazer uma corrupta condenada a 15 anos de cadeia por lavagem de dinheiro, trazendo ao Brasil, tá? Justamente por ser amigo dela e do marido dela. Olha, Nadine Heredia pousou aqui na base aérea de Brasília por volta de 12h10. Essa informação foi passada pela defesa da ex-primeira-dama do Peru e de que nesse momento, também segundo a defesa, ela estaria fazendo todo o processo de trâmites diplomáticos e burocráticos para poder, de fato, dar entrada nesse asilo concedido pelo governo brasileiro. Esse procedimento está todo sendo feito lá na base aérea, segundo a informação da própria defesa, com quem eu falava agora há pouquinho, enquanto a gente estava no intervalo. Bom, Nadine Heredia e o marido, o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, eles receberam valores da Odebrecht, 3 milhões de dólares, e também do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, 200 mil dólares, para as campanhas eleitorais de 2006 e de 2011. Nadine Heredia era contadora da campanha do marido e por isso que ela também foi condenada. Nem como dizer que não sabia, né? Segundo as investigações, esses valores aí teriam sido repassados de maneira não oficial, ou seja, configurariam ali caixa 2 e depois teria sido feito o crime de lavagem de dinheiro, teria sido cometido o crime de lavagem de dinheiro. Essa decisão foi lida no tribunal peruano ontem e aí logo após essa decisão, Nadine Heredia seguiu com o filho para a Embaixada Brasileira, onde pediu
asilo. Ao longo de toda a noite, houve uma mobilização da diplomacia brasileira e o presidente Lula entrou no circuito. Segundo a defesa de Nadine Heredia, ele mesmo ligou para a presidente do Peru, Dina Boluarte, que é uma presidente ali de esquerda, mas que governa também com um apoio da extrema-direita, ou seja, ela tem ali um problema principalmente com o centro, mas tem uma aliança, ela de esquerda, com a extrema-direita ali peruana, pedindo a Dina Boluarte que pudesse conceder um salvo-conduto para que a Nadine Heredia pudesse deixar a Embaixada do Brasil e seguir até o aeroporto, onde embarcou num avião da FAB com destino aqui a Brasília. A expectativa dos advogados é de que, assim que seja completado todo esse trâmite burocrático e diplomático, que ela possa então deixar Brasília e seguir para São Paulo, onde pretende se asilar, onde pretende permanecer por lá, inclusive para um tratamento médico, já que ela está enfrentando um câncer. Tá aí, pessoal. Então, Lula dando salva-conduto aí para uma pessoa corrupta, Foi condenada a 15 anos de prisão. Próxima notícia aqui, internado na UTI, há 4 dias, Bolsonaro segue sem previsão de alta, pessoal. Então, Bolsonaro se recupera de uma cirurgia que foi para tratar obstrução intestinal e recebe apenas familiares próximos. Foi uma cirurgia bem complexa, pessoal? Foram várias horas de cirurgia e, de acordo com o boletim divulgado ontem, o Bolsonaro apresenta uma boa evolução clínica sem dores, sangramentos ou outras complicações. A equipe médica reforma que o estado de saúde é estável, mas requer atenção contínua no período pós-operatório. Ainda sem previsão de alta, o Bolsonaro, pessoal? Que Deus ajude ele e consiga trazer ele rapidamente de volta aí para a população. Próxima notícia aqui, PT, pessoal, tentando entregar ao STF competência exclusiva. Saiu notícia dizendo que líder do PT questiona a STF sobre recurso que pode livrar Ramagem de denúncia. Lindbergh Farias acionou o Supremo sobre recurso do PL para que Alexandre Ramagem não responda à ação penal acerca de um golpe de Estado. Primeiro, são 2 poderes distintos, legislativo e judiciário. E o STF não é órgão consultivo. Assim como Lindbergh Faria, deputado federal do PT, na ação penal não tem legitimidade, nem interesse formal, muito menos é um ator processual. A questão é a seguinte: conforme o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, recebida uma denúncia contra um deputado por imputação de crime ocorrido após a diplomação, havendo iniciativa de partido político, no caso o PL, se conseguir maioria de votos, poderá sustar o andamento da ação. Portanto, o artigo 53 é uma competência constitucional exclusiva da Câmara dos Deputados. Não há competência do STF sobre esse tema. Conseguindo a maioria de votos na Câmara, o STF vai receber, vai conhecer e o colegiado vai se manifestar naquele momento nos autos. Se o Lindbergh quer fazer uma consulta, ele tem advogados da Câmara à disposição, tem consultores legislativos e tem todo um gabinete com assessores parlamentares para isso. O que o PT realmente quer é que o STF interfira, mais uma vez, em atribuição exclusiva que é da Câmara dos Deputados. Um parlamentar federal apequenando o poder legislativo ao qual ele pertence, ao qual é membro, pedindo para ser tutelado por outro poder. Uma clara violação da Constituição. O artigo 53 fala que atende a partir da diplomação do deputado. A minha diplomação foi em 16 de dezembro de 2022. E os atos do 8 de janeiro, por óbvio, foram em 8 de janeiro de 2023. O núcleo crucial do golpe inventado, e ainda o elo com o 8 de janeiro, que a gente sabe que não existiu, esse núcleo está sendo imputado em 5 crimes. 2 são de dano e deterioração de patrimônio, que ocorreram, lógico, no 8 de janeiro. Depois, portanto, da diplomação.
Dois outros são de abolição do Estado Democrático e o golpe de Estado, que ambos exigem expressamente violência ou grave ameaça, vinculadas ao 8 de janeiro, depois da diplomação. Assim como o quinto crime foi imputado, organização criminosa, com os últimos dois se estenderam, culminaram e tiveram como fim o 8 de janeiro, conforme declarado pela própria denúncia e também na decisão de recebimento da denúncia. Aí, pessoal, então PT tentando de todas as formas, aí, quando eles não conseguem via votação, que a maioria das vezes não conseguem, eles recorrem ao STF para tentar resolver a questão. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí quantos dias mais você acha que o Bolsonaro vai ficar internado na UTI quando ele volta para casa. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.